Amados irmãos, a paz do Senhor, como sempre, Pastor Gedeon Júnior, que alegria, estamos juntos. Que felicidade! Hoje completaremos Números capítulo 32 e encerraremos mais uma semana de estudo da nossa querida e maravilhosa Palavra de Deus. Eu quero agradecer a você que tão pacientemente e carinhosamente me ouviu durante essa semana inteira. Quero agradecer o teu carinho, o teu grande carinho. Agradeço também minha amada pastora presidente, Loide Ramos, e agradeço também todo o ministério pela confiança. E, acima de tudo, meu Salvador, por me dar a oportunidade de compartilhar a palavra dele. Vamos ao final do capítulo 32? Sim, ontem nós vimos que houve uma pequena confusão, né? Confusão que não falta. Desde a época de Moisés, às vezes falamos uma coisa, outros entendem outra coisa, mas o importante é o mais rápido possível sentar, conversar, desfazer os embrólios e, desfazendo os embrólios, seguir a vida. E foi isso que aconteceu, porque as tribos, veja, a partir do versículo 16 em diante, as tribos de Ruben e de Gade explicaram com muita calma a Moisés o que realmente estavam dispostos a fazer. E, óbvio, explicaram que não estavam abrindo mão de toda a mutualidade, ou seja, de todo o compromisso de simplesmente estarem juntos, todas as tribos, na vida e na morte, para a conquista da terra de Canaã. E aí é óbvio, depois que nosso amado Moisés ouviu as devidas desculpas, aí sim, aí tudo se consertou e eles fizeram um acordo. Eu estou então na segunda parte do nosso querido capítulo que vai do versículo 20 até o versículo 42. Até o versículo 42. E aqui é interessante porque Moisés, ele repetiu as promessas deles aos membros das tribos de Gade e de Ruben e acrescentou uma palavra de advertência. Se não cumprirem as suas promessas, estarão pecando contra o Senhor, e o pecado deles os acharia. A frase, lá no versículo 23, sabei que o vosso pecado há de vos achar. Sinceramente, irmãos, sempre que leio, eu verifico que ela é usada com frequência em apelos, inclusive evangelísticos, e que podem até ter esta tão pesada aplicação. Agora, porém, aqui, a intenção original era admoestar o povo de Deus. O pecado deles seria deixar de cumprir o seu voto e demonstrar tal falta de disposição para ajudar seus irmãos e suas irmãs na tarefa que Deus os havia chamado para realizar. Então, quando você pega do versículo 19 em diante, você vê um acordo, você vê um pacto. E Moisés não brinca com isso, até porque ele estaria morto. Ele estaria morto, já pensou nisso? Né? E Josué iria enfrentar uma situação muito difícil com a deserção dessas duas grandes tribos. Daí porque o versículo 20 diz assim, Números 32, versículo 20. Então Moisés lhes disse, se isto fizerdes assim, e vos armades a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos diante dele, e a terra esteja subjugada perante o Senhor, então voltareis, e sereis inculpáveis perante o Senhor e perante Israel, e esta terra vos será por possessão perante o Senhor.
Agora, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. E aí Moisés libera as duas tribos para, conforme o versículo 24 em diante, Moisés libera: edificai então cidades para vossas crianças, currais para vossas ovelhas, e fazei o que saiu da vossa boca. E aí os filhos de Gade ratificam e dizem: então falaram os filhos de Gade e os filhos de Ruben a Moisés, dizendo: como ordena meu Senhor, assim farão os teus servos. Os teus servos. E as nossas crianças, nossas mulheres, nosso gado, todos os nossos animais estarão aí nas cidades de Gileade. Mas os teus servos passarão, cada um armado para a guerra, a pelejar perante o Senhor, como tem falado o meu Senhor. E aí, graças a Deus, o acordo feito, o acordo firmado, Moisés então confia nesses homens. E é muito interessante, voltando àquele ponto, né, de que Moisés não estaria vivo quando a nação cruzasse o rio, irmãos. O que Moisés faz? A partir do versículo de número, deixa eu ver direitinho aqui, 28, isso. A partir do versículo de número 28, Moisés chama Eleazar e Moisés chama Josué para que os líderes das tribos falassem esse acordo. E por quê? Óbvio, ele estaria morto. Seria da responsabilidade de Josué e de Eleazar certificar de que as tribos transjordânicas cumpririam sua promessa e cruzariam o rio para lutar contra as nações de Canaã. E, obviamente, a terra que havia pedido era deles, mas iriam perdê-la se faltassem com a palavra. E é interessante que ocorrerá um fato lá no final, eu creio que seja no final de Números, que vai ter uma pequena confusãozinha em cima disso aqui. Vai ser muito interessante. Mas deixemos o assunto um pouco mais para frente. Vamos trabalhar o capítulo aqui. Muito bem. Obviamente, irmãos, que a nação, então, demorou o tempo suficiente para que essas 2 tribos e meia mudassem-se para suas terras e derrotar os inimigos que ainda restavam ali e acomodassem suas famílias, rebanhos em segurança. Então, veja que unidade bonita, né? Eles pedem, mas é lógico que as outras 10 tribos aguardam eles construírem as cidades, construírem fortificações, colocarem ali todos, para depois todo mundo passar junto ali no nosso querido Rio Jordão e conquistar a outra parte. Veja que unidade bonita, né? Você já pensou nisso? Uma cidade não se constrói do dia para a noite, um curral não se constrói do dia para a noite, a proteção não se constrói do dia para a noite. Então, toda a nação agora aguarda os filhos de Ruben, os filhos de Gad e construírem tudo. Eu creio, o texto não diz, mas eu creio que simplesmente todos eles estavam juntos e Israel deve ter ajudado, né? Israel deve ter ajudado eles construírem. Mas bem, é fundamental entendermos aqui toda essa questão de unidade, né? Toda essa questão de unidade. Não tem como deixar de imaginar que essas tribos tomaram essa decisão e que, de alguma forma, irmãos, foi uma decisão muito interessante. Foi uma decisão muito interessante, né? Porque preservavam grande parte do território e se ajudavam mutuamente, mas quando você verifica direitinho a extensão da terra que Deus
prometeu dar a Abraão, essas duas tribos, elas simplesmente ficaram separadas do resto de todo o povo, e fizeram sua escolha tomando por base exclusivamente benefício próprio, que é o fato da terra ser boa para seus rebanhos, eu vou pedir de novo que o pastor Heber coloque de novo aquele mapa com as tribos e você pode ver direitinho. Veja, aqui está a tribo de Ruben, de Gade, e aqui em cima meia tribo de Manassés. A outra meia tribo está aqui do outro lado. Veja que onde está Manassés, onde está Judá, literalmente todas as outras 10 tribos, esse é o território que Deus prometeu dar a Israel, é desse lado. E segundo os grandes geógrafos bíblicos, Deus não tinha prometido dar o outro lado, mas não tinha, de maneira alguma Deus tinha prometido dar o outro lado. Quando ele mostra a Abraão, segundo os grandes geógrafos, é esse lado absolutamente aqui, ocidental do querido do Rio Jordão. E aí eu paro e penso no seguinte, se você parar e pensar, será que foi uma decisão completamente sábia? Porque quando essas tribos fizeram a sua escolha, tiveram por base somente o fato da terra ser boa para os seus rebanhos. Isso me faz lembrar Ló, sabe, irmãos? Que quando teve que se separar de Abraão, isso está em Gênesis capítulo 13, 10 a 11, ele seguia pelos olhos. E se você parar e pensar, de fato essas tribos cumpriram sua palavra. E eles simplesmente foram conquistar e depois voltaram. Mas, infelizmente, a localização deles estava do outro lado do Jordão, o que criou problemas sérios, como nós veremos em Josué 22, né? Que era o texto que eu estava querendo compartilhar com os irmãos, mas não é bom compartilhar agora, não. Não é bom compartilhar agora, deixa para compartilhar depois, né? E, bem, nós temos que tomar cuidado porque, às vezes, né, enxergamos com os olhos e não com a fé, e entendemos os fatos à luz de uma visão imediatista, e isso traz um problema tão grande, né? Tão grande. Aquelas tribos, isso é horrível, porque ficando do outro lado do Jordão, elas trariam problemas no tocante à defesa pessoal, elas trariam problemas no tocante a estarem sós e literalmente sozinhas, talvez não pudessem tanto propiciar a defesa do território inteira, mas bem, escolheram e Moisés concordou, os líderes concordaram e eles cumpriram sua parte no acordo, E eu me lembro agora de Hebreus capítulo 4. Por quê? Deixa eu explicar. Se você parar e pensar, de acordo com Hebreus 4, a posse da terra prometida, que é esse fato histórico que está acontecendo aqui, é uma ilustração das diferentes formas como os cristãos de hoje se relacionam com a vontade de Deus. E a herança que, obviamente, ele tem para nós agora em Jesus Cristo. E eu paro e penso que algumas pessoas são como as gerações mais velhas de israelitas que pereceram enquanto vagavam no deserto e nunca entraram na terra. Outras são como
os 10 espias que visitaram a terra e viram sua riqueza, mas não entraram ali. Essas tribos que estão aqui do lado, na Transjordânia, literalmente Ruben e Gade, e essa meia tribo de Manassés, eles entram na terra, mas eles não ficam lá muito tempo, porque eles preferem viver na periferia da terra para cuidar dos rebanhos. E isso é um problema, sabe por quê? Porque Deus não disse que ia levar o povo para uma terra que manava leite e mel. Se eles tivessem um pouquinho de calma e mais calma, eles entrariam na terra como todas as outras tribos e com certeza eles teriam um pedaço muito melhor para cuidar dos seus rebanhos. Para cuidar dos seus rebanhos. Sabe, irmãos, Deus queria dar o melhor, mas Deus também respeita quando a gente quer ficar com algo inferior e na periferia. Tome cuidado com isso, viu? Tome cuidado com isso. Deus sempre, 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 sempre quer nos dar o que há de mais precioso. Mas se de repente a gente acaba se contentando com uma terra menor, com possibilidades menores que as próprias possibilidades de uma Canaã na nossa vida, né? Bem melhor, Deus olha para nós e Deus diz, tudo bem, essa sua escolha, que maravilha, então fique por aí, né? E infelizmente essas duas tribos não tiveram uma visão perfeita e ficaram com o que havia de pior naquela terra, com o que havia de mais limitado naquela terra. Porque viram campos, eram campos bons, não esperaram o devido momento para se colocar na terra, que Deus daria dentro da terra algo melhor para eles. Mas bem, assim o é, né? Assim o é. E, amados, a verdade Deus quer é que seu povo, nós, geração, seja como essa nova geração que confiou no Senhor, não quis ficar em terra diferente da que o Senhor prometeu, e entra na terra e se apropria da vitória e desfruta completamente das bênçãos de Deus. Completamente das bênçãos de Deus. Né? Agora, eu não posso negar aqui que existe uma outra forma de interpretação para esse texto. Não é a que eu sigo, mas eu não posso negar para os irmãos que temos uma corrente minoritária na teologia que diz não, a terra inteira que o Senhor prometeu dar para Abraão também incluía toda essa parte que Ruben e que Gade e que a meia tribo de Manassés ficou. Sim, tem gente que diz isso, né? Tem gente que diz isso. Eu, pessoalmente, não creio nessa parte da teologia, e aí eles estariam na terra que Deus prometeu dar, porque você não vê literalmente nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, estando naquele território como território da bênção de Deus. Quando você lê Gênesis e estuda profundamente Gênesis, o território literalmente dado é o território que está a oeste do mar, né? Do Rio Jordão. Do mar ali, mar não, mar o quê, né? Do Rio Jordão. Então, de novo, vou pedir pastor Heber, de forma paciente, tranquila, colocar um mapa e veja que essa parte que eu estou falando é onde estão as outras 10 tribos. Então, essas duas tribos e meia que estão bem ao oriente, estão numa localidade onde Abraão não passou. E era uma propriedade
que literalmente não interessava tanto a Israel, tá? Porque era uma terra inferior em relação à terra que está literalmente com as outras 10 tribos. Por isso que eu sigo a corrente teológica, essa majoritária, que pensa literalmente que essas duas tribos escolheram não o que havia de melhor. Agora, eu respeito perfeitamente quem pensa o contrário e quem literalmente acredita que o Senhor tinha dado essa outra porção também do território para Israel. Tá bom? Também acredito. Obviamente respeito a posição contrária, e aí, se realmente você crê nessa posição diferente da minha, você tem ampla liberdade, sem nenhum problema. Conheço todos os argumentos, eles são até interessantes. Não dá tempo aqui da gente expor. Talvez a gente trabalhe com todos os argumentos, pró e contras, exatamente quando estivermos no culto de quarta-feira, porque estou usando o culto de quarta-feira para complementar toda a leitura bíblica diária. E aí coloco os pós e os contras, e ninguém vai para o céu, vai deixar de ir para o céu por pensar comigo ou por pensar diferente. De maneira alguma. Se você se liga à corrente minoritária e acredita que, sim, Gade e Ruben e a meia tribo de Manassés estavam na terra que Deus prometeu, então tá ótimo, excelente. Então eles estavam, mas acabaram escolhendo não o que havia de melhor, tá bom? E fica para você estudar, que tal? Que tal você estudar esse assunto com calma, e quando chegar na quarta-feira, nesse momento do estudo do livro de Números, nesse momento, a gente vai mais a fundo, não tem problema, tá? Fica aí a dica, ok? Existem as duas correntes de pensamento, e que o Senhor possa nos abençoar. E eu fico aqui desejando a você um final de semana tão bom, tão maravilhoso, tão glorioso, né? Um final de semana abençoado, porque hoje é sexta-feira, amanhã é sábado e domingo. Domingo é dia de estar na presença do Senhor. Domingo é dia de servir ao Senhor, de louvar ao Senhor, de engrandecer ao Senhor, de bendizer o nome do Senhor. É o dia do Senhor, E que coisa maravilhosa. Eu sei que todo dia é dia do Senhor, tá? Eu sei, mas tem aquele dia que a gente diz: esse aqui eu entrego para Ele com alegria, e eu vou adorá-lo e bendizer. E não há erro nenhum quanto a isso, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus possa estar com você. Um grande beijo, um enorme beijo para você, e até segunda-feira, e a paz do Senhor. Amanhã nós teremos mais um estudo especial ali sobre Êxodo. Para quem não sabe, nós estamos estudando literalmente Êxodo, as partes que os nossos amados irmãos que interpretaram o Êxodo não puderam aprofundar. E não puderam aprofundar não é porque não conhecem, é porque o projeto aqui de leitura bíblica diária, ele tem uma finalidade diferente, literalmente, dos estudos de quarta-feira. E na quarta, nós chegamos naquele momento em que Deus entrega os 10 mandamentos, e nós estamos estudando um por um dos 10 mandamentos. Meu amado irmão, um grande beijo, a paz do Senhor, que o Senhor esteja contigo, e louvado seja o nome do Senhor. Até segunda-feira.